Exame? Dei o coração deu sim, que aproveitei fazer uma cirurgia, mas tá tudo bem, graças a Deus. Ai, Bom, que bom. o duro é correr com máscara, Glória, eis a questão. Ir na academia de máscara. Gente, deve ser tenebroso. Eu deixei de ir para academia, né, desde que começou essa pandemia, eu tô fazendo pilates porque é só eu, entendeu? Eu e a professora é mais tranquilo, porque acho que eu não ia conseguir, não. A máscara me sufoca, eu não sei, a minha sensação. Sim, ela sufoca mesmo. Eu não consigo usar o óculos e a máscara. Bom dia, Gabriel, tudo bem, meu amor? Bom dia, quem está entrando? Bom dia, bom dia, bom dia. É tenebroso. Vamos lá, queridos. Bom dia, Lê. Bom dia a todos. Meus amores, a prof vai começar falando da atividade, só para a gente, né, relembrar, ver se tem alguma dúvida, tá? Em relação à atividade de vocês, então, na aula passada nós trabalhamos o hiperrealismo, então vocês tinham que, na verdade, tudo bem, Axa, bom dia, meu amor, né, escolher uma fotografia, aí essa fotografia, ou fazer uma impressão, né, e trabalhar com decalque, que é você riscar imprimir a foto, daí riscar o avesso da foto, na verdade, do papel, e colocar numa outra folha e passar. Essa nada mais é do que uma cópia, né? E depois trabalhar com um sombreado para ficar que aquela imagem da fotografia passe para o desenho e seja hiperrealista, né? Ou é a técnica do fotorrealismo, ok? Aí, como a gente combinou até hoje, por favor, então hoje considero até meia-noite, tá bom, coração? Peço que envie essas atividades, eu já vou lançando, eu acredito que vocês têm acesso àquele site, as notas bonitinhas, eu acho que vocês têm acesso, que eu já vou lançando semana a semana. Ali é um controle meu, e aí eu vou pontuando ali, tá? Eu vou fazer uns cálculos das atividades futuras e para ver o valor delas, tá? Que aí vocês vão tendo controle. Quem entregou já pontua, por exemplo, se eu vou começar, se eu vou atribuir 4 notas, valendo de 0 a 10, então cada uma vai valer 2,5 pontos, tá? Oi, princesa, tudo bem? Carinha da Bia. Então, são 2,5 pontos cada um. Então, se você começar na atividade extra com 2,5 pontos, não se assuste, tá bom? Aí você vai, na verdade, aumentando esse ponto de acordo com que aumentam as atividades, até chegar no 10. Vocês entenderam? Pro, Oi, amor, pode falar, Isa. você mandou um trabalho pra gente fazer? Foi uma tarefinha, a tarefa da semana passada. Então, é porque eu não vi esse trabalho, que era pra... Isso, mandar até hoje, Isa. Tá na Tem como página me cento e mandar o quarenta e link oito da do apostila de grupo? vocês. Ah, não, eu vou copiar. Eu copio ele aqui e já mando o link do grupo aqui no chat para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá, já vou fazer isso daqui a pouco, não, tranquilo. E aí eu vou fazendo esse controle, porque aí vocês acompanham as atividades que vocês entregaram. E outra coisa, tem muitos alunos que ainda me pedem para mandar atividade no privado. E a minha dificuldade é o seguinte, é acompanhar ou depois atribuir uma nota, porque aí eu tenho que salvar o contato dessa pessoa. Agora, imagine eu salvar o contato de todos vocês, né? Um a um, e depois ir lá no WhatsApp, mesmo que eu abra aqui no computador, né, no web, eu tenho que ir um a um para depois atribuir uma nota, né, para colocar lá na planilha, tá? Então, é muito complicado. Então, por isso que no grupo, eu já abro o grupo, você coloca o seu nome na legenda da imagem, e eu já vou lançando na planilha, para mim é mais fácil. Ah, então por isso que eu peço. Eu sei que às vezes assim a gente fica com vergonha e tudo mais, mas os alunos, vocês, né, aqui no segundo ano eu não tenho esse problema em relação à maturidade, pelo menos ali no nosso grupo, né? Tem uma brincadeira ou outra, mas é muito tranquilo, né? Diferente do primeiro ano, que ainda eu ainda tenho que trabalhar essa questão da maturidade deles, né? Um brinca com o outro, tá? Mas assim, aqui por enquanto é tranquilo, tá bom? Então eu só peço que me entenda, por que não no privado? Né? Um ou outro aluno pede, aí eu explico, mas é esse o motivo, tá bom? Tudo bem até agora? Alguma dúvida em relação à atividade? Fala com a pro, pergunta.
Tudo Acho que não, beleza. professora. Então tá, coração. Hoje nós vamos falar sobre intervenção urbana, né? Continuando com a arte contemporânea. É bem legal, e aí eu vou espelhar para vocês e a gente vai conversando, tá? Qualquer dúvida, por favor, pode interromper, pode me chamar, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Bansky também, que eu acho que é um artista enigmático, né? Afinal, ninguém conhece o rosto dele, eu penso, e ele está em alta, né, agora nessa pandemia, que ele tem feito alguns trabalhos bem legais, inclusive, por mais que saiu uma notícia falando que ele foi fazer uma intervenção grafite, na verdade, no metrô, em Londres, e uma câmera conseguiu quase que pegar o rosto dele, porque ele é um artista que ninguém conhece o rosto, né, sabem que é homem, a única referência que tem. Eu cheguei em um momento da minha vida, assim, quando eu comecei a dar aula, a até duvidar, na verdade, da questão do gênero dele. Eu falei, não, gente, será que Bansky é mulher? É engraçado isso, porque a gente nunca viu o rosto de Bansky, né, mas ele é. Então, ele tem estado, assim, em alta na mídia, né, faz uns dias até que pararam um pouquinho de falar dele, até o grafite que ele fez no banheiro da casa dele, até brincaram, a gente tem que acabar logo com essa pandemia, a mulher dele, né, falando, porque senão daqui a pouco ele vai grafitar tudo, já grafitou a geladeira, o banheiro, então assim, penso, extremamente uma pessoa criativa e artista dentro de casa vai querer grafitar tudo, mas ele tem objetivo em todos os grafites, né, ele tem um cunho artístico e acima de tudo político, ok? Vamos lá. Quem aqui já esteve num semáforo e viu aqueles artistas de rua, né, ou artistas, ou sei lá, tem pessoas que até desmerecem e falam mendigos, ou sei lá, pessoas que ganham a vida fazendo nada, né, e viu essas pessoas. A gente costuma ver, aqui tem em Campo Grande pouco, né, mas vocês já viram, não viram? Já. Sim, professora. Aqui está falando, essa reportagem está falando de BH, né? Provavelmente o material vem de lá, então ele fez uma referência a esse. A gente fala que a gente sempre puxa para o nosso lado, né? Se fosse aqui, a gente faria por aqui também. Alguns cruzamentos das principais avenidas de Uberlândia, né? Como a Rondon Pacheco e a João Naves de Ávila, têm sido ocupados por malabaristas, que se apresentam enquanto o semáforo está fechado em busca de dinheiro. Entre eles estão chilenos, uruguaios e brasileiros, que vieram de outros estados, como Goiânia e São Luís. Eles não têm ponto fixo, nem cidade determinada. Embora estejam em Uberlândia, viajam pelo Brasil, costumam ficar em hotéis baratos ou na rua e chegam a ganhar, em média, R$ 100 por dia. Há 2 semanas, em Uberlândia, o chileno Juan Snoop, de 23 anos, disse que, embora não tenha destino, escolheu por enquanto a maior cidade do interior mineiro, porque, ao passar por ela, achou interessante. Vivendo dessa forma há 6 anos, Snoopy já viajou pelo Peru, Equador, Bolívia, Paraguai e Argentina. Planejo ir para Uberaba nos próximos dias, disse ele, que aprendeu malabares na Escola de Circo de Santiago, no Chile. Outro malabarista é Bruno Coutinho Ribeiro, de 28 anos, que começou aos 18 anos fazendo embaixadinhas na Avenida de São Luís e trabalhou também como grafiteiro. Estou há 4 semanas em Uberlândia e vim de carona de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Agora quero ir para Montes Claros e Belo Horizonte, afirmou. Os motoristas que trafegam pela Rondon Pacheco, ouvidos pela reportagem do Correio de Uberlândia, disseram, em sua maioria, que não são favoráveis à apresentação dos malabaristas, porque colocam a segurança do tráfico em risco e, às vezes, atrapalham o tráfico. A pergunta é, quais dificuldades um artista de rua possivelmente encontra? Quem quer responder, por favor? Cri, cri, cri. Tem alguém acordado aí? Discriminação? Discriminação. A gente sempre, eu tô falando no modo genérico, né, assim, vou generalizar, na verdade, a gente sempre costuma achar que vai comprar droga, não é? Ou bebida. A gente fala assim, pra que eu vou dar dinheiro? Sim. Não é? Na grande maioria, uma vez eu vi uma ministração de um pastor, ele falou assim, independente do que faça com dinheiro, a minha parte eu estou fazendo. Eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente costuma julgar, mas quem somos nós? Né? Independente do que a pessoa vai fazer ou não. Né? E eu passo sempre no semáforo com meu filho e tem sempre umas pessoas com uma plaquinha eles não fazem nada, não são artistas, tá? Mas eles estão sempre com uma plaquinha escrito, tô com fome, de papelão. Aí as pessoas mudam, mas a plaquinha continua.
Eu até falei, Nicolas, eu acho que eles passam uma plaquinha assim, né? Eles deixam a plaquinha no semáforo, ali no cantinho, aí outra pessoa vai lá e pega a plaquinha. É engraçado que a plaquinha se tornou assim, quem tá com fome vai lá e pega e usa. Achei interessante a placa, na verdade, a pessoa se apropriar daquele elemento, né? As pessoas trocam, não são as mesmas pessoas, mas a plaquinha continua. É a mesma plaquinha. E além de artistas, de pessoas que estão ali fazendo algo, né? Mas a gente costuma generalizar. É triste isso, né? Porque às vezes, e como tem aqui em Campo Grande, tem muitos bolivianos, tem muitos paraguaios, né? Eu já vi haitianos, pessoas do Haiti aqui, do Tahiti e angolanos. Não sei se vocês já viram aqui em Campo Grande, não no semáforo, né? Mas fazendo outras atividades que são pessoas de fora que estão aqui em Campo Grande, tá? Mas no semáforo você vê paraguaios e bolivianos, assim, bastante. Em sua opinião, qual a hipótese possível quanto à seguinte problemática? Por que o artista de rua exerce seu ofício na rua? Seria por falta de opção melhor ou porque se trata de uma filosofia de vida? O que vocês acham? Falta de opção melhor. Falta de opção melhor. Porque as pessoas não dão chance. Não dão chance. Tem alguém que acha que é uma filosofia de vida? Talvez seja para ter mais exposição. Ter mais? Repete, por favor, amor. Exposição, às vezes, não sei, não estou dizendo que é sempre, mas às vezes o cara pensa que se ele quiser expor mais a arte dele, ele não precisa fazer uma área chique, só a elite consegue acessar, ou alguém tem dinheiro. Acho que ele se sente mais fácil fazer isso na rua. Ampliar, né? Interessante essa visão. Sim. Entendi. Se a gente parar para estudar um pouquinho a história dos hippies, na verdade, né, nos anos 60 ali, essa liberdade que eles tiveram de pensamento. Se você perguntar para o pai de vocês ou avós de vocês sobre o hippie, né, sobre esse pensamento deles, paz e amor, essa loucura toda, eles têm esse pensamento um pouquinho mais aberto, essa filosofia de vida, das ruas, da liberdade, né, eles eram extremamente itinerantes, eles saíam de um lugar para o outro, viviam em comunidades que pensavam da mesma forma, né, e passavam noites e dias, não estou falando só da droga e do sexo e do rock and roll, não, mas uma coisa de um pensamento mais liberto, né, e a arte norteando tudo isso, tá? Alguns artistas de rua, eles ainda estão vivendo com esse pensamento, com essa visão. Só dividir com vocês uma história rapidinho. Meus pais moram no litoral de São Paulo, litoral norte. E desde pequena eu convivia, né? Eu vivia ali. E eu lembro que uma vez a gente foi para uma cidadezinha no litoral mesmo, que tem que pegar balsa e ir. E eles estavam andando numa rua onde ficavam muitos hippies. Essas ruas que sai para comprar Badulax, né? Aí a minha mãe falou assim: vou para lá. Eu falei: vou ficar aqui. Fiquei conversando com o hippie sentadinha. Eu tinha uns 12, 13 anos. Ai, minha mãe olhou assim e falou: ai, caramba, tipo assim, né? Olha aí. E eu me encontrava ali, porque eu falava: gente, quando eu crescer, olha essa liberdade, olha esse pensamento. Eu gostava daquele tipo de. Primeiro, gostar de arte. Segundo, sabe, de sentar no chão, dessa liberdade. Minha mãe queria morrer. Ela falava assim: meu Deus, não era isso que eu pensei, porque era ela, né? Mas eu lembro que o olhar assustado dos meus pais, assim: vamos, bora, sai daí, vamos. E as pessoas tocando violão na rua, mas eu não que eu queria, né? Não era totalmente aquela visão, mas aquela liberdade me atraía. Mas na verdade o que me atraía realmente era a arte, né? Mas é bem interessante isso. Alguém quer comentar alguma coisa da 2? Professora, também pode ser uma filosofia de vida, porque, Pode. tipo assim, na rua, todo mundo consegue ver, então ele vai alcançar um público maior de pessoas, vai trazer uma reflexão para mais pessoas do que se estivesse dentro de um museu. Isso foi o que ela falou, né? Ou num teatro, de repente, né? Que é uma coisa mais elitizada. Isso mesmo, né? Agora aqui está falando assim: qual a possível hipótese explicaria a diferença do tratamento financeiro do artista de rua para um artista inserido no mercado de trabalho? Né? Porque eu tenho o curador, quem faz a curadoria de arte é como se fosse um empresário de um jogador de futebol ou de um ator famoso. É quem faz meio que o meio de campo, né? Então, assim, o artista de rua, na verdade, ele é o próprio curador, ele é o próprio produtor, é ele que se vira, é ele que vai atrás de tudo.
né? Vocês acham que há um tratamento diferente entre eles? Vocês acompanharam a notícia? Sim, professora, sim. Total, né? Vocês acompanharam a notícia do Romero Brito, do soberbo, do quase Deus, né? Agora ele tá querendo mudar a história, vocês estão vendo? Ah, mas eu estava brincando lá no restaurante, eu não estava falando sério. Né? Ele está sendo bem orientado pelos seus advogados, só que não está colando. Tá? Então, assim, é diferente, totalmente. Tá? Porque, assim, eu vou mandar também daqui a pouquinho não vou mandar, não. Vou colocar no grupo para vocês assistirem. É um vídeo de 13 minutos. A gente não para de fazer curso, né? Nessa pandemia, assim, todos os lugares acham que a gente está em casa, a gente tem que fazer curso, assistir live o tempo todo. Mas ontem eu vi um vídeo extremamente pertinente, interessante, de uma artista de rua, que ela, na verdade, chegou a ganhar não sei quantos milhões pedindo. Ela é musicista e ela trabalhava, como daqui a pouquinho eu vou mostrar ali, com estátua viva, né, nas ruas da Alemanha. Ela viajou também para vários países. E ela tem uma história bem linda de superação, né? Ela, além de pedir, ela doava. Não só o dinheiro, mas o seu tempo e a sua arte. Então, é uma história linda. Eu vou colocar o link no grupo para vocês assistirem, tá? É uma história, assim, de superação, eu falo que é muito lindo. Eu me emocionei. Ok? Vamos lá. A arte urbana, ou street art, como também é chamada, é a arte produzida na rua, sem fins comerciais, muito menos assimilada como expressão gráfica, fruto de vandalismo, ok? Esse tipo de arte abrange desde o grafite até stencil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é a técnica do stencil, tá? Nesta gama de possibilidades entre uma coisa e outra estão as produções de stickers, ou seja, adesivos que começaram a ser adotados a partir de 1990. Cartazes lambi-lambi, vocês já ouviram falar disso? Não. Nunca, professora. Não. Vocês já passaram ali na Afonso Pena, e quando vocês passarem, se passarem também, né, tem uns postes de iluminação e tem algumas coisas coladas. Teve acho que foi ano passado, se eu não me engano, tinha um grupo de mulheres com uma campanha de, provavelmente, a favor, não só do feminismo, mas, assim, de não violência às mulheres. Foi nessa fase, mais ou menos, Augusto Lilás. Elas trabalhavam com essa técnica do lambi-lambi. Por que lambi-lambi? Antigamente, até o selo, na verdade, se você lambesse o selo, ele tinha uma colinha que já fixava no papel. Por isso, lambi-lambi. Mas o lambi-lambi nada mais é que você pegar um pincel com uma cola melequenta e colar no poste, né, para fazer aquela propaganda. Hoje é proibido, inclusive uma das mulheres foi presa, aqui em Campo Grande mesmo, foi ano passado isso, tá? Colando cartazes de não, diga não à violência à mulher, nós podemos dizer não, né, tava falando sobre isso. E a técnica do lambi-lambi é isso, é você colar informações, cartazes e figurinhas nos postes, né, de iluminação ou nas paredes, tá? Então, Então é proibido? Então, amor, agora sim, porque eles falam muito sobre a questão da poluição visual. Assim como tem poluição sonora, tem a poluição visual. Então, não pode mais. Vocês podem ver, inclusive, época de campanha, antigamente, muito, muito antigamente, os candidatos chegavam a colocar nesses postes de iluminação um monte de coisa. Porque sempre tem aquilo, né, tipo, de colocarem quando desaparece algum animal. Isso, tem pessoas que colocam, então, isso aí, olha que legal, assim, né, mas não pode, assim, na verdade, assim, se alguém pegar você colando, não pode, existe até algo uma lei, alguma coisa assim, tá? Não pode, tá bom? Ali não, porque tem a questão do espaço visual, tem a questão da poluição visual, tem tudo isso, verdade, tem vários, tá? Então, essa é a técnica do lambi-lambi, que começou há muito tempo atrás, que eles usavam para passar informações, né? Mas isso daí veio como uma forma até de intervenção urbana, ou de street art, sem fins lucrativos nenhum, tá bom? Mas como arte também, que é aquela coisa de confronto, ou aquela coisa do proibido, né, que vem da onde, gente? Do dadaísmo, né? Dadaísmo, ele foi o disparador para tudo, tá? Ok? Alguém quer comentar algo? Não? Ou como também são conhecidos como poster bombs, que são imagens coladas com uma bola, ó, a cola é feita com cola de farinha. Então, ó, se alguém não tiver cola em casa um dia precisar, é muito simples fazer, tá?
Farinha, água, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal. Mexeu, é uma cola à base de farinha. O cheirinho não é muito agradável, mas ela cola. Tá? Intervenções que podem ser da mais variada sorte. Instalações que alteram o espaço público, até mesmo flash mobs, que são performances de pessoas programadas via rede social, na maioria das vezes, e executada, se fosse ao acaso. Teve uma época que os flash mobs foram, né, crescendo numa crescente bem interessante. Agora já deu uma acalmadinha. Vocês já assistiram aquele filme Se Ela Dança, Eu Danço, o 4? Eles têm flash mobs o tempo todo, né? Porque de alguma forma eles usam esse espaço virtual. E se vocês não assistiram, assistam. Eu acho que dessa linha do Se Ela Dança, Eu Danço, o 4, na minha opinião, é o top nesse sentido, que ele traz a dança, ele traz a arte, o street art, e além de tudo, tem uma mensagem. Apesar que todos eles, né, tem sempre uma mensagem, uma coisa mais, não é, tem um romancezinho, claro, né, porque senão seria uma ficção, não ia rolar, tá? Mas assista, é bem interessante. Em primeiro momento, o termo arte urbana estava atrelado ao desenho urbano, pensado e projetado por um arquiteto, né? Talvez o melhor exemplo do termo nesse sentido seria o planejamento do Lúcio Costa e Oscar Niemeyer para a cidade de Brasília. Aqui eu quero deixar só falar um pouquinho dessa imagem, essa rua decorada com sombrinhas que fica em Madrid, na Espanha. Se um dia vocês forem, olha que coisa mais linda, gente. Eu fico encantada com essa imagem. Tá? Isso é uma intervenção urbana, de alguma forma. O que é uma intervenção urbana? Eu utilizei algo que não faz parte do espaço urbano e, né, e acrescentei, ok? Vamos voltar aqui agora falando de Brasília. Ó, aqui tem um croquis apresentado por Lúcio Costa, né, no concurso pela escolha do plano piloto de Brasília. Então, aqui, na verdade, é a planta baixa, né, de Brasília, para a escolha do plano, tá? Mas houve, no meio do caminho, algumas mudanças, tá? Não eram previstas as quadras 400 nem as quadras 700, e o eixo rodoviário seria cerca de 2 quadras mais acima, mais ou menos, onde é hoje a Avenida W3. O aeroporto seria no final das as modificações foram sugeridas pelos jurados. Então, quando os jurados viram aquele plano, aquela planta baixa, sugeriram modificações e acataram, sendo que foram feitas, tá? Esse tipo de concepção passou com o tempo a ser chamada de arte pública. Porém, os poderes públicos e privados viram surgir inserções gráficas no mobiliário urbano, não autorizadas. E com isso, a arte pública voltou a ser chamada de arte urbana. O novo conceito de arte urbana passou a incluir todo tipo de manifestação artística e criativa no espaço público da cidade. Então, não só a arte visual, tá? E sim outras manifestações, seja como eu até falei do malabarista, inserções com linguagens circenses, teatrais, musicais, tá? Então, ó, o novo conceito de arte urbana passou a incluir todo tipo de manifestação artística, ok? Aqui tem um trabalho do Bansky, que pode ser visto em toda Bristol e também em muitas cidades em todo o mundo, tá? Então, ele não trabalha só com grafite, não, ele trabalha também com essas intervenções, tá? É uma escultura, onde ele fez essa intervenção na própria escultura. Aqui um grafite, né, que enche essa brincadeira que foi feita aqui. A arte urbana é bem versátil e possui como integrantes músicos, que eu acabei de falar, né, palhaços, malabaristas, além do grafite, é claro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os artistas de rua. É aquele que se apresenta em locais públicos com o objetivo de divulgar a sua arte e com isso gerar diversão para as pessoas. Seu objetivo secundário, lógico, é a compensação financeira do seu ofício, que geralmente não é a contribuição fixa por parte do público. Nesse vídeo que eu quero passar para vocês da Amanda, dessa artista de rua, o que ela fala? Ela fez a estátua viva, né? Assim como esse daqui que está sentadinho, esse copinho de cerveja na mão, todo dourado, né? E ela fala assim, que quando a pessoa colocava um dinheiro ali na caixinha dela, ela entregava uma flor para a pessoa que era agradecimento. Para vocês que já foram à Feira Central, né? Já viram aquele robô que fica lá? Quando você coloca a moedinha na caixinha dele, ele não te dá uma balinha e vem uma mensagem? Vocês já viram aqui em Campo Grande?
Já levei o maior Sim, susto. professor. Eu também levei um susto com aquele negócio. Ai, dá um ódio. Aí você tá parada lá olhando e olhando os detalhes, e de repente ele grita, eu quase cai pra trás. E eu que passei do lado dele, ele mexeu em mim. Eu falei, meu Deus. É muito, gente, eu acho o máximo isso. Porque é nessas horas, assim, que é a interação. Então, tem o público que responde de uma forma positiva. E ela falou que, né, assim, no vídeo dela, vocês vão ver que tem gente que ela falou que quando ele entregava a flor, além do agradecimento, ela buscava essa troca de olhar, essa troca de afeto, de vínculo, não só pelo dinheiro que a pessoa acabou de dar, mas, assim, essa valorização do que ela estava fazendo, do que ela estava entregando. E muitas vezes o que aquela pessoa precisava naquele momento era daquela flor, era daquele ato de amor. Né? E muitos nem olhavam para ela, davam o dinheiro de qualquer jeito. Então, assim, aquilo mexia com ela. Quando eu já estava na faculdade, teve um festival todo ano, né? Esse ano que tá bem, provavelmente não tem, se tiver vai ser de uma forma virtual, Festival de Teatro de Curitiba. E eu morava em São Paulo. E eu queria ir. Eu falava, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E uma amiga minha que desenha. Ela desenha muito, gente. Pensa uma pessoa que desenha, essa minha amiga desenha mais. Aí ela foi convidada para fazer o desenho de um cenário de um castelo, porque uma empresa, era para o Magazine Luizes. A Arno, que é uma empresa de eletrodoméstico, a Magazine Luiza estava participando de um concurso de vitrine. Aí, a gerente que conhecia essa minha amiga chamou minha amiga para desenhar. E essa minha amiga falou assim: Tati, tá aí, me ajuda, você vai me auxiliar no desenho, mas ela desenhava muito. Você me ajuda a pintar e a gente consegue dinheiro para ir para Curitiba. Falei, fechou, bora lá. Começamos. Só que aí começou a surgir ideias, porque essa minha amiga trabalhava com vitrine viva, com estátua viva. Aí a gente fez, o painel ficou lindo, que era um castelo medieval, a ideia era essa, né, de um castelo. E ela virou para mim e falou assim, virou para a gerente e falou assim, por que você não trabalha com vitrine viva? Nós trabalhamos. Eu falei, gente, eu não acredito que ela está fazendo isso. Eu nunca trabalhei na minha vida com estátua viva. Eu vou dar na cara dela. Aí ela falou assim, a gente trabalha por hora. Aí ela falou assim, mas como que funciona o trabalho de vocês? Não, você só consegue um vestido de princesa para mim, um vestido de princesa para ela. Aí a gente fica com mixer. Sabe aquele de bater o suquinho? A gente fica com um mixer na mão. A gente fica lá, a hora que a pessoa passa, a gente faz a brincadeira lá da estátua, não sei o quê. Eu queria socar a cara dela, porque ela queria mais dinheiro pra gente viajar. Falei, tá bom, vamos respirar fundo, conta até 1000. Falei, eu queria. Aí a gente falou assim: eu vou passar pro meu gerentão, né, a proposta, me dá o valor. Ela jogou um valor lá em cima, a louca. Aquilo lá me deu 3 tipos de medo. Aí o que ela falou assim: tá, mas e o vestido de princesa? Onde eu consigo? Ela falou assim: se eu locar, você paga a locação? Ela falou assim: tá, espera. Daí ela falou com o gerente lá, tudo aprovado. Falei, gente, aí ela foi numa loja de noiva que tinha lá no centro da cidade, colocou 2 vestidos de noiva, parecia aqueles vestidos bem de princesa. Só sei que as duas, nós ficamos por uma semana trabalhando de estátua viva, tipo, 12 horas por dia. Ela ficava metade de um dia, a gente trocava, cada hora em hora, para comer, tomar banho, para comer, ir ao banheiro, essas trocas. E aí as pessoas passavam na vitrine e a gente brincava, porque aí a gente, né, se caracterizou toda de branco, na verdade, né, para fazer a carinha de princesa e tudo mais. Só que a gente, assim, ganhou muito dinheiro. Mas foi interessante, foi uma experiência, assim, para mim, a gente saiu no jornal, na época, assim, os nossos amigos passavam, o pessoal da faculdade, e assim, foi uma experiência ímpar. Por mais que eu não sabia fazer aquela movimentação toda, mas assim, ficar paradinho, eu sempre fui disciplinada, né? É para fazer. Mas aí a gente acabou em Festival de Curitiba, claro, curtimos a beça, e algo assim para contar para vocês, e eu me diverti pra caramba. E ela é muito doida e desenha pra caramba. Mas só para dividir com vocês. Vamos lá, amor. Esses artistas vão desde acrobatas, dançarinos, estátuas vivas e palhaço. Os 2 últimos são bem comuns aonde? Nos centros urbanos, né? Lembramos aqui do robozinho, desse malabarista de rua. Alguém que sabe fazer malabarismo? Nem com laranja? Para quem já viu a apostila, tem até um exercício aqui para vocês aprenderem. Aqui tá com maçã. Mas é só um exercício, tá, gente? Fiquem tranquilos que eu não vou pedir para ninguém me mandar vídeo, não. Fazendo malabarismo com laranja. Já pensou? Aqui um flash mob.
O palco das intervenções urbanas é a região central das grandes metrópoles, quase sempre. Então, assim, aonde que acontece as intervenções urbanas? No espaço rural? Não. É dentro das academias? Muito menos. É dentro de museu de teatro? Também não. É nas grandes, tá? É na região central. Não adianta falar que intervenção urbana vai acontecer num bairro. Dificilmente, tá? Pode ser que tenha grafite nos bairros, mas nós estamos falando de grandes intervenções, tá? Se você quer ficar conhecido, se você quer mostrar realmente a sua arte, eu preciso que seja em grandes centros, né? Dificilmente em interior, vocês já viram artistas de rua em cidadezinhas pequenas do interior? Tem alguém aqui comigo, gente? Acho que não, né, prof? Acho que é mais na capital. Mas na capital, então são grandes centros urbanos, tá? As intervenções fazem muitas vezes com que a pessoa note o espaço da cidade de forma diferente, por fim, sejam o quê? Sensibilizados esteticamente. A influência, gente, olha aí, ó, direta da arte conceitual da intervenção artística urbana, que por sua vez está ligado ao quê? Ao happening, a body art e ao movimento dadaísta. Olha o Marcel Duchamp aí. Que seria de nós, né, sem Duchamp? A intervenção... Professora, Oi, querido. o circo é uma intervenção urbana? Então, se ele for utilizado no espaço urbano, sim, mas ele é uma linguagem artística, tá? Mas muitos artistas de circo... Gente, vocês estão vendo o pessoal do Vitinho Parque desesperado vendendo bola pela cidade toda? Vocês já viram? Não, não cheguei a ver. Vendendo bola, amor, aquelas bolas coloridas enormes, lindas, maravilhosas, que eu fico enlouquecida, já fico imaginando uma peça de teatro, por exemplo, o Flicks mesmo que eu queria fazer, aquelas bolas coloridas fazem parte do meu cenário. Aquelas bolas gigantes, assim, bolas de plástico, que qualquer coisinha fura, mas elas são lindas. É o pessoal do Vitinho Parque, na verdade, você falou de circo, eu lembrei deles, eles estão aqui porque eles não podem ir para lugar nenhum, certo? Onde eles estão vendendo, professora? Olha, eles estão vendendo na Consul Saftrade, né, porque eu moro aqui perto do Bosque dos Ipês, nessa avenida, aí eles estão com o carrinho dele, daí tem um incrível Hulk em cima do carro dele, é um tipo de uma caminhonete, e cheio de bola. Ah, eu já vi, eu não sabia Eles que era ficam deles. por ali, gente, eles estão vendendo pra caramba, daí eles ficam de palhaço, com os personagens assim, porque eles não têm o que fazer, né, dá dó, é de dar dó, porque eles não tem como trabalhar, né, até esses dias eu passei o parque todo iluminado, eu falei, gente, será que liberou, né, que é difícil isso, e às vezes eles fizeram isso para afinar a iluminação, até porque precisa ligar, igual carro velho, né, tem que ficar ligando para não arriar a bateria, carro velho não, acho que é qualquer carro, né, e ali deve ser por isso, mas eles não podem, né, é uma dó, mas eles estão por aí, tá, eu lembrei deles porque eu lembrei do palhacinho. Mas o circo, na verdade, se ele vai para o espaço urbano, ele é uma intervenção urbana, tá bom? Tudo bem? A intervenção artística tem como objetivo a sensibilização do participante quanto às novas percepções do espaço. Então, quer dizer, se não sensibiliza o espectador, ela não tem objetivo, tá? O grafiteiro, Gregor Wozik, gente, eu acho que é isso, tá? O sobrenome dele. Elaborou seu trabalho em uma rua da cidade de Almere, em Holanda. O espectador, gente, ele passa de ser receptivo para ser ativo. Então, o espectador, ele deixa de ser passivo para ser ativo, tá? Na arte, dificilmente o espectador, ele é passivo, ok? Dificilmente, quando você obra diante de uma obra, principalmente na arte contemporânea, ele é ativo, tá? Existe uma íntima ligação entre o espaço e os elementos nele contidos, e aquele que percebe por meio das intervenções urbanas. Como o questionamento surge sobre todas as formas de espaços e objetos contidos no cenário urbano, a intervenção urbana faz ressurgir a velha indagação: o que é a arte? E como arte é a maneira genérica de definir várias formas de expressão estéticas, muitas vezes... Cadê, gente? Muitas formas expressivas cabem como intervenções urbanas, de casas com muros pintados de forma realistas a personagens que se destacam ao transitar nas ruas de uma cidade. As intervenções urbanas congregam uma nova maneira de se fazer e pensar arte no mundo contemporâneo. Aqui tem um grafite. Olha que esse grafite no Canadá, ele interage, na verdade, com todo o espaço. É como se continuasse, na verdade, esse espaço da natureza, mesmo tendo algo que não é natural ali, tá? Os temas abordados são os mais variados.
né, aspectos ideológicos, políticos, sociais, ambientais, entre outros. Barrio foi um artista que, na época da ditadura militar, elaborou várias obras esteticamente grotescas. Ele elaborou uma série de embrulhos forrados de sangue e carne de animais. Esses embrulhos foram estrategicamente deixados em bueiros e as pessoas que transitavam nas ruas logo notaram e começaram a achar que eram restos mortais de torturados pelo regime. Barrio alterou o pensar do observador, mostrando novas possibilidades significativas para o espaço urbano. Então, ele fez isso o quê? Para que a pessoa passasse por ali, sentisse esse cheiro de carne podre, de restos mortais, para refletir sobre o momento em que o Brasil estava passando, né, do governo militar, tá? Assim como Barrio, Fischer... Oi, meu amor? Todo mundo em pânico, ele espalhando pânico pela cidade em embrulhos. Também. Ele usou a arte como uma forma de reflexão, até mesmo de, sei lá, de chamar atenção, né, pela situação. Realizou intervenções em São Paulo na mesma época, e também merece destaque, tá? Aqui o Gregor, olha esse grafite, na verdade, esse desenho dele, que trabalha a terceira dimensão, extremamente, né, hiperrealista, essa brincadeira que ele faz, além de outros grafiteiros que têm essa brincadeira. Prof. Oi, amor, pode falar. O Barrio, os militares descobriram que era ele que fazia isso? Coração, provavelmente, porque assim, tinha um grupo de inteligência, mas eu vou pesquisar e vou até anotar aqui, e falo para vocês depois. Valeu, Pro. Tá, coração? Ó, já até anotei, tá bom? Ô, prof, tem dois grafiteiros brasileiros que eu acho que eles são irmãos, eles são bem famosos, né? Gêmeos, amor. Os gêmeos, eles são uns fofos. E lembrando que, a grafite a gente vai falar o que vem, mas não tem problema não. Eu gosto muito do trabalho deles. A maioria dos grafiteiros começaram no vandalismo. Não, a maioria, não estou generalizando, tá? Mas os gêmeos, eles são uns fofos. Primeiro que eles são super humildes, eles têm um trabalho lindo conhecido no mundo, não só eles, como Cobra também é brasileiro, tem um trabalho lindo pelo mundo. Então, assim, o Brasil, ele tem uma gama de artistas tão grande, mas infelizmente a gente não valoriza. É triste isso, né? Aí tem esses abençoados aí da vida, como Romero Brito, que teve tudo para fazer sua história aqui, acabou se destacando lá fora, aí cresceu e acabou fazendo caca. Mas tudo bem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Bansky, e aí eu vou fazer a chamada, só um minutinho. Olha, a atividade de vocês, depois vocês vão dar uma olhadinha na apostila de vocês, que é sério, era para aprender a fazer malabarismo, tá bom? Mas eu não vou pedir nenhum vídeo para vocês, mas faz essa brincadeira em casa. Começa com lençol, aí depois começa ali tem com as maçãs, mas pode fazer com bolinha de tênis, bolinha de meia. Professora, eu mal tenho coordenação na parte esquerda do meu corpo, imagina pra Gabriel, fazer ninguém sabe o malabarismo. dia de amanhã, vai saber se eu preciso ir para um semáforo. A carinha da... Ia lá, a professora tirou o Gabriel legal. Professor, Nossa, exatamente. Não, Gabriel, tô brincando. Professora, Então, vai pegar as laranjas da minha mãe, isso. rindo, mas é de nervoso. Não, tô brincando. Mas é sério, faz essa brincadeira, depois vocês me contam, tá? A prof vai mostrar só um pouquinho das obras do Bansky. Deixa eu só... Aqui é a técnica do aprender até agora como faz malabarismo, vai ser uma tarefa que eu vou aprender. Não vou fazer isso com vocês, é sério. Se a gente tivesse em sala de aula, eu levaria. Fica tranquilo. Essa daqui, eu acho que foi a obra que mais ficou conhecida em função do momento que estamos vivendo, né? Onde o Bansky, ele coloca os super-heróis na cestinha e ele, na verdade, exalta o papel do pessoal da saúde, né? Então, esse é o desenho do Bansky. Esse daqui é o do banheiro, que eu falei para vocês. Deixa eu pegar o do ratinho. Cadê o do ratinho, gente? Ah, não tá aqui. É que, na verdade, ele desenhou um ratinho dentro do banheiro dele. Essa daqui, ó, essa obra dele estava dentro de um museu. Chegava um momento do dia, ela se destruía, ela se desfazia. Vocês estão vendo? Como se fosse aquela maquininha de destruir o papel. Ela passava por aquela máquina. Aí depois ela voltava, ficava inteira de novo. Chegava um momento, ela rasgava inteirinha, aí voltava, ficava inteira de novo. Uma brincadeira que ele fez, a questão da construção, né, de uma obra de arte, não da construção. Teve uma, que eu não sei se é essa, de um artista, que ele vendeu num leilão e a hora que ela foi comprada, ela se autodestruiu. Essa daí ela só saiu, mas isso daí eu já ouvi falar, eu não lembro agora o artista que é. Já pensou, Gabriel?
Você compra e chega na tua casa. Deus o livre. Vamos lá, vou voltar aqui com vocês. Queridos, ó, vacilo, né? A prof vai fazer chamada. Hoje eu não vou passar tarefa, juro, do malabarismo. E dá uma pesquisadinha no que é a técnica, assim, a técnica do stencil, tá? Só dá uma olhadinha no que é, para vocês já mais ou menos saberem o que é a atividade da aula que vem, que não vai ser hoje. E, por favor, responda para mim quem está aqui. Se alguém responder no chat, se vocês puderem me dar um ok, tá bom? Vou começar pelo segundo A. Ana Luísa. Akemi. Prof, a Ana Luísa mandou no chat. Ok, coração. Akemi. Akemi está? Alessandra. Alessandra? Alexandre está? Ok, professora. Ana Júlia? Presente. Ana Luísa? Arce? Presente. Ari Vargas? Presente. Daniela? Presente. Danilo? Mandou no chat. Ok. Emily Barbosa? As duas faltaram. Ok. Cadê, gente? Azul, saudade delas. Felipe Correia? Mandou no chat. Felipe Oshiro? Presente. Fernanda? No chat. Gabriel? Está. Gabriela? Eu. Glória? Aqui, Está. prof. Guilherme? Gustavo? É até engraçado ouvir minha própria voz. O Herbert, cadê ele, gente? Faltou. Isadora Marques? Presente. Isadora Ilka? Faltou. João Vitor? Mandou no chat. Júlia? Oi. Juliana? Soninho, Ju? Juliana faltou. Larissa? Presente. Luana? Faltou. Mariana? Faltou. Matheus? Eu. Milene? Presente. Nathalie? Faltou. Nicole? Faltou também. Rafael? Faltou também. Rodrigo? Tô aqui. Obrigada, amor. Sérgio? Mandou no chat. Vitória? Mandou no chat também. Yasmin? Presente. Obrigada, amor. Nicole? Nicole Matos. Faltou. Ok, vou pro segundo B. Tchau, prof. Tchau, beijo. Quem não tem o link, eu já vou mandar no grupo, tá? Se puder esperar só um pouquinho, beijo. O link do grupo, eu já vou mandar. Já vou mandar. Axa? Presente. Aina? Faltou. Alana? Faltou. Ana Beatriz? Presente. Obrigada, Biana. Caroline? Faltou. Ana Júlia? Faltou. Ananda? Aqui. Ariane? Ariane? Faltou. Arthur? Faltou. Beatriz? Mandando no chat. Carlos Eduardo? Mandando no chat. Daniel? Faltou. Eduardo de Oliveira? Faltou. Eduardo Nomura? No chat. Fernando? No chat. Isabela Alves? Eu. Isabela Juliana? Presente. José Marco? Faltou. Júlia? Mandando no chat. Camila? Faltou. Katsu?
Faltou. Cauê. Mandou no chat. Leonardo. Faltou. Lucas. Aqui, professora. Obrigada, querido. Ludmila. Aqui. Obrigada, Lud. Manuela. Manuela faltou. Maria Fernanda. Eu. Obrigada, amor. Maria Luísa. Eu. Mariana. Faltou. Matheus. Mandou no chat. Ok. Natan. Presente. Obrigada, querido. Ótima. Presente. Obrigada, querido. Paulo. Mandou no chat. Pedro. Presente. Rafael. Faltou. Rafaela. Mandou no chat. Rafaela Santana. Faltou. Wesley. Faltou. Elise. Faltou. E Felipe. Presente. Obrigada, querido. Já vou pegar o link do grupo. Ó, tá massa os desenhos aqui, hein? Já vou passar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. O link do grupo é este, ok? Alguém está com alguma dúvida? Quer conversar sobre algo que ficaram? Não? Não, professora, acho que tá tranquilo. Então tá, meus chuchuzinhos. Um beijo no coração. Qualquer coisa me chama, tá bom? Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Até Tchau, semana que vem. professora. Tchau, tchau, queridos. Até semana que vem. Ah, Vamos com Deus. professora, deixa eu falar. Tá, Professora, ontem eu fui fazer o trabalho, né? Que eu pedi ajuda pra vocês de qual foto era pra fazer. Daí eu fiz. Daí eu falei assim, e agora, como eu vou fazer luz e sombra? Já era, né? Daí eu falei assim, tá, vai. Daí eu consegui, professora, você viu? Eu vi, ficou massa. Eu consegui. Olha, ô Bia, e eu falando mal do Romero Brito, olha aí teu quarto, Bia. Bia, nada contra, tá? Não, a questão, assim, não é a técnica, não são as cores, é ele, pessoa, cara. Que eu gosto muito do trabalho dele, mas é o que ele virou, na verdade, entendeu? Uhum. Eu olhei ali, assim, agora eu falei, puxa! Porque ele é tudo, assim, o trabalho dele é maravilhoso, mas uma pena que ele se tornou o que tornou, né? É. Mas quantos artistas, quando sobe... Você fala assim, você conhece uma pessoa quando dá poder a ele, né? Ou a ela. É o que aconteceu, uma pena. Verdade. Né? Mas é o que acontece. Professora, Não eu vou te fazer uma perguntinha. Pode falar, Lucas. Uhum. Mas você vê a personalidade dele ou a arte dele? Então, na verdade, assim, a produção artística dele hoje, eu vejo, eu gosto muito do que ele produz, mas, assim, eu, enquanto ser humano, as atitudes dele hoje se sobressaem, entendeu? Infelizmente. Então, é diferente quando você não conhece a história da pessoa. Por exemplo, vou pegar um artista que eu não conheço a história, e eu vejo a obra como somente o que ele produz. Aí eu faço eu tenho uma visão linear, então eu admiro o que ele produz. Mas aí quando você começa a conhecer um pouquinho mais sobre o artista, você não tem como se distanciar da história de vida dele, né? O duro de conhecer é isso, que você acaba se tornando um pouquinho mais seletivo, mais chato, vamos falar assim, entendeu? Hoje, por exemplo, se eu vou ver uma obra de alguém, se você parar para perguntar, professora Tati, você gosta do quê? Então, tem certos movimentos que eu tenho as minhas paixões, que são alguns, o Renascimento é um deles, o Impressionismo é um deles, o Cubismo é um deles. Então, aí desses movimentos, tem os artistas que eu gosto mais, que aí porque sabendo da história deles, sabendo da história não só de vida, mas de produção, eu não tenho como me distanciar da vida e da obra, porque uma coisa faz parte da outra. Entendeu, Lucas? Perfeitamente, professora. Então, não tem como desconectar, né? O Lucas da história, por exemplo, se você começar a produzir seus desenhos, de alguma forma vão refletir quem é o Lucas, né? Igual o Romero Brito, toda a produção dele refletiu que realmente ele é lá no interior, a história de vida dele, uma pessoa simples, pobre, que saiu de Recife, foi para os Estados Unidos em busca de um sonho, começou morando
na praça, ali no centro, na rua, começou a costurar, fazer bolsa, artesanato, começou a vender e as pessoas começaram a gostar do trabalho dele. Ele começou a fazer, né, trabalhar esse tipo de imagem, misturando as cores brasileiras. Só que aí começou a subir. Hoje ele não põe a mão na massa. Hoje ele não vai lá e pinta um quadro. Se você quiser um retrato seu pintado por ele, você tem que pagar milhões. Então, quer dizer, ele já tem um nome artístico. É claro que ele está colhendo os frutos do próprio sucesso. Não estou desmerecendo isso, não. Ele tem mais aqui, porque ele tem uma história de vida. Ele se sacrificou para chegar onde ele chegou. Só que assim, eu não tenho como desconectar as atitudes dele, que, no caso, eu vejo como ele tem uma equipe no estúdio dele que faz todo esse trabalho por ele, né? Ele já se distanciou da própria produção artística. Agora é a marca Romero Brito, né? O nome, né? Mas, ok, Chuchu? Ok, agora que eu vi que eu tô gravando Entendi. Amores, um beijo no coração de vocês. Tchau. Até semana que vem. Saudades imensas de estar Boa perto. semana. Obrigada, meu amor, para você também, tá? Beijo, manda beijo pra mamãe. Tchau, professora. Boa